A tua equipe não tem problema de cultura, ela tem o reflexo exato da liderança que recebe. E se tu não gosta do que tu tá vendo, o problema começa no que tu tá aceitando. Tu já falou sobre pontualidade na reunião e as pessoas continuam chegando atrasadas. Tu já pediu que o processo fosse seguido e cada vendedor faz do seu jeito. Tu já cobrou postura e na semana seguinte tudo igual. E aí tu fica pensando, por que eles não mudam? Mas a pergunta certa não é essa. A pergunta certa é o que aconteceu quando o comportamento errado apareceu e tu não fez nada. Porque foi nesse momento que a tua cultura foi definida. Não na reunião de valores, não no treinamento, não no silêncio que tu escolheu manter. Hoje eu vou te mostrar 3 formas silenciosas de como a tolerância destrói a cultura de um time e o que fazer diferente a partir de agora. Fica até o 3º ponto, porque é lá que está o erro que a maioria dos líderes nunca enxerga em si mesmos. Antes de começar, te peço um segundo. Se esse conteúdo faz sentido para ti, se tu sente que aqui é um lugar onde a liderança é tratada de verdade, considera te inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Não é só para mim, é para que esse conteúdo chegue a mais líderes que precisam dessa ajuda. Cada comentário, cada like, cada compartilhamento diz para o algoritmo que esse assunto importa. E quando o algoritmo entende isso, mais gente encontra o canal. Tu não precisa fazer nada extraordinário, só interagir com o que te ajudou. Isso já é suficiente para levar esse conteúdo para mais longe. Agora vamos lá. A primeira forma, quando tu não nomeia o comportamento, o time entende que é aceitável. Tem uma ilusão muito perigosa na liderança, a de que se tu não fala sobre o problema, ele some sozinho. Ele não some, ele vira padrão. Quando o vendedor chega atrasado e a reunião começa assim mesmo, a mensagem que o time recebe não é que aconteceu uma vez, pode chegar atrasado. Quando alguém não segue o processo e não há uma consequência, o processo perde autoridade, não o vendedor. O comportamento que tu não nomeia se torna um comportamento permitido e o time constrói a cultura em cima do que é permitido, não do que é padrão. A segunda forma, quando tu tolera no vendedor o que cobra no time, tu destrói tua autoridade. Esse é o erro mais silencioso e o mais caro, porque ele não aparece numa reunião, aparece nos bastidores, nas conversas de corredor, no olhar que o time troca quando tu faz uma cobrança. Se tu exige pontualidade, mas tem um vendedor que bate meta e nunca chega no horário e tu aceita, o recado é claro, regra vale para quem não performa. Quem performa tem exceção, e aí o time para de ouvir o que tu fala, começa a observar o que tu aceita e aprende a jogar conforme as regras reais, não com as que estão no quadro. A terceira forma, quando tu tolera o teu próprio comportamento fora do padrão, o time aprende que liderança também tem exceção. Esse é o ponto que a maioria dos líderes não gosta de ouvir, mas é o mais importante. O time não observa só o que tu faz com eles, ele observa o que tu faz contigo mesmo. Se tu chega atrasado, se tu sai da reunião no celular, se tu promete e não cumpre, mesmo que seja uma vez só, o time registra. Cultura começa pelo exemplo, não pelo discurso. E quando o líder se coloca acima do padrão que cobra, ele não perde a autoridade de uma vez, ele perde aos poucos. Em cada pequena inconsistência que o time vê e não comenta. Agora eu preciso te dizer uma coisa que talvez seja difícil de ouvir. Se teu time não tem padrão, provavelmente não é porque tu não ensinou padrão, é porque tu não sustentou o padrão. Em algum momento tu cedeu, tu tolerou, tu deixou passar porque era mais fácil, porque o dia estava pesado, porque aquele vendedor entregava resultado. E cada vez que tu tolerou, tu votou pela cultura que tu tem hoje. A boa notícia é que cultura não é definitiva, ela muda quando o comportamento que a sustenta muda. E o comportamento que precisa mudar primeiro não é o do teu time, é o teu. Então fica com isso, cultura não é o que tu escreve no mural, não é o que tu fala na reunião, não é o que está no manual. Cultura é a soma de tudo que tu aceitou. E hoje o desafio é simples. Pensa num comportamento que tu está tolerando no teu time e que tu sabe no fundo que não deveria. E toma uma decisão sobre esse comportamento ainda essa semana, não na próxima, nessa. Me diz nos comentários qual das 3 formas mais te identificou e qual comportamento tu precisa parar de tolerar. Aqui no Líder de Valor eu falo de liderança na tua língua e do teu jeito. Vamos juntos!